Olá, amigos do Meliponário Doce Paraíso. Hoje o que nós vamos mostrar aqui para vocês de conteúdo é sobre a instalação de local apropriado para guaraipo. Quais são os indícios de um local apropriado para a criação da guaraipo? Lembrando que a guaraipo que nós criamos aqui na nossa região, no estado do Paraná, região de entorno de Curitiba, é a guaraipo da subespécie Schenck, Melipona bicolor Schenck. Então essa espécie é uma espécie mais adaptada ao frio, uma espécie que gosta bastante de umidade, né? A subespécie Schenck em especial, que nós conhecemos mais. Não temos assim um conhecimento mais detalhado da subespécie bicolor porque não é de ocorrência aqui no Paraná. Então, diferente de algumas espécies de abelhas nativas sem ferrão que convivem muito bem em condomínio nesse modelo de meliponário, né? Como por exemplo as mandaçaias, as bugias, né? Aqui no caso um exemplo de uma caixa de mandaçaia, onde elas ficam lado a lado uma com a outra, inclusive ficam junto aqui com as mirins. Aqui um outro exemplo de criação de espécie de abelha que vai muito bem em condomínio, que é a bugia, Melipona mondori, né? As urussus amarelas do Juba. Então essa daqui também você consegue colocar caixas lado a lado, bem orientadas, né? Esteticamente fica bem interessante. Porém, é um formato que nós não sugerimos para a criação das guaraipos. Guaraipo, ela é uma espécie bastante defensiva com outras abelhas. Então, se ficar nesse modelo de condomínio, caixas muito próximas, rapidinho, quando uma abelha, uma guaraipo passa na frente da caixa da vizinha, logo elas brigam. Então temos relatos de pessoas que criam assim a 1 metro de distância numa parede e elas acabam brigando, menos de 1 metro, né? Então lado a lado não é recomendado para guaraipo, pelo menos no comportamento que nós percebemos da guaraipo Schenck. Bom, mas quando nós escolhemos um espaço, então o que nós procuramos identificar? Um espaço que seja mais sombreado. Eu estou falando isso e daí vocês podem logo me corrigir, né, de maneira atenta e verdadeira. Fala assim, olha, mas você está falando que tem que ser um lugar sombreado, mas a gente está enxergando aí que está batendo sol nessas caixas. Mas é que agora é 8 horas da manhã. 8 horas da manhã no inverno aqui na nossa região, né? Julho, né? Primeira semana de julho de 2023. E como está de manhã, 8 horas da manhã, o sol está bastante inclinado, então a gente até consegue enxergar aqui o formato das sombras, né? Se eu entrar aqui na frente do sol, inclusive fica claro aqui a minha sombra no chão, porque o sol está bastante inclinado, um sol mais suave, um sol da manhã. Esse não é um problema para guaraipo, porque não pode ocorrer aquele sol tórrido, aquele sol depois das 9 horas da manhã, direto sobre a caixa. Então, o que nós sugerimos, né, para a instalação? Percebam que a maioria das caixas estão baixas, né? Até essa daqui está até bastante baixa. Qual que é o inconveniente de uma caixa muito baixa? É que você começa a ter respingo, né? Olha, respingo, e acaba sujando a caixa. Então, por isso que nós também trabalhamos com a caixa invernizada de guaraipo. Olha aqui outra, ó. Então, a caixa de guaraipo a gente inverniza por fora, para que quando seja necessário a gente só passa um pano úmido, já limpa a caixa externamente, né? Então fica melhor, né? Mais uma sugestão aí de passar uma mão de verniz na caixa da guaraipo. Mas ela tem que ficar sempre pertinho do chão? Não necessariamente. Olha, eu vou mostrar aqui outros palanques. Olha, esse suporte aqui está mais ou menos 70, 80 centímetros do chão. Aqui nós temos outro que está mais ou menos na mesma altura, e não é por isso que elas estão indo mal, não. Então assim, até 1 metro de altura, eu acho que é uma altura bem boa para deixar a guaraipo. Obviamente que ela pode ficar até mais baixa, né? Aqui por exemplo tem uns 20 centímetros. Aí algumas pessoas também comentam, olha, a questão de sapo, né? Se às vezes vem um sapo, estaciona na frente da caixa e vai comendo a abelha. Isso pode ocorrer. A grande vantagem é que os sapos geralmente saem à noite e de madrugada, e as abelhas nesse horário se recolhem. Então elas não é coincidente o horário de atuação de ambos, né? O sapo mais de noite e as abelhas ficam mais de dia. Mas é necessário sim
um pouco de cuidado, né, para que não ocorra uma parceria aí com o sapo que fique na frente da caixa comendo suas abelhas. Então veja que aqui, essa daqui deve ter uns 50 centímetros de altura, então todas elas, né, distribuídas. Uma outra característica que eu queria destacar é que, diferente de algumas espécies, a gente às vezes gosta de deixar tudo, algumas pessoas gostam de deixar tudo organizadinho, né? Então lado a lado, todas as frentes para o mesmo lado, todas bem orientadas. Com a guaraipo, como ela é muito defensiva, então nós aqui optamos por colocar assim, quando as caixas estão um pouco próximas, 1 metro, 1,5 metro, colocar as frentes para lados diferentes. Olha, essa daqui, por exemplo, ó, a frente, as duas estão para frente, então não coincide a saída de ambas. Vou mostrar essas duas aqui, ó. Essas outras duas colônias estão próximas aqui, 1 metro mais ou menos uma da outra, mas uma está com a frente para um lado e a outra está com a frente para o outro lado. Então isso diminui o encontro das abelhas para elas não ficarem brigando, né? Entrando em conflito. Bom, mas eu vou também dar algumas outras sugestões, então acho que ficou claro, né? Entenderam que a ideia é de que não fique muito alta. Aqui são alguns palanques novos que nós estamos colocando, ó, ampliação do meliponário. Então são palanques aqui que tem em torno de 50 centímetros, 40, 50 centímetros de altura. E aí aqui em cima depois nós vamos colocar uma tábua onde vai ficar o suporte para a abelha, para a colônia, né? Depois colocamos uma cerâmica em cima para fazer a proteção da caixa. Ó, veja, todas têm uma cerâmica em cima, porque protege contra a chuva. Tem um pouco de incidência do sol em cima da tampa, mas principalmente a chuva, né? Para ajudar a conservar um pouco mais a caixa, né? Para não ficar tão exposta à intempérie. Bom, mas o que são alguns indicadores? Algumas pessoas mencionam, né? Olha, o espaço de você é muito bom aí, o Meliponário dos Paraísos tem um espaço excelente para guaraipo, e verdadeiramente temos, né? Um corpo d'água aqui no fundo, água limpa, sem poluição, sem contaminação no entorno aqui da nossa chácara. Não há vizinhos que jogam esgoto ou jogam defensivos agrícolas, né? Então isso favorece bastante para que nós não tenhamos mortandade das abelhas. Mas algumas outras questões que são bioindicadores, né, de local apropriado para colocar as guaraipos, por exemplo, ó, se você enxergar aqui na vegetação musgos, onde se desenvolve esses musgos são em ambientes mais sombreados, porque eles não conseguem se desenvolver, né, onde bate muito sol. Então quando a gente olha assim, ó, várias árvores com musgo, líquens, né, são bioindicadores. Olha aqui, mais musgos, né? Olha, as árvores com bastante musgos é bioindicador de que é um local apropriado para guaraipo, um local úmido. Vou colocar aqui algumas outras, né, nesse ambiente novo aqui que a gente está instalando. Eu estou colocando aqui uns palitinhos, indicando aqui que é local adequado para instalar a colônia. Então o que eu enxergo também? Às vezes nem tem uma árvore necessariamente muito próxima, mas o próprio chão, ó, a gente enxerga musgo no chão, né? Eu estava olhando agora há pouco aqui, por isso que eu lembrei de fazer esse vídeo para mostrar para vocês. Então, ó, até o próprio chão é um bioindicador, olha só, musgo aqui no chão, aqui também, ó, musgos aqui no chão. Então indiquei aqui que é um local bom para colocar uma caixa de guaraipo, né? Se pegar o sol, é um pouquinho do sol da manhã, sem maiores prejuízos. Apesar de majoritariamente as guaraipos estarem nesse modelo de pedestal, né, estruturado em cima de um palanque, aqui no nosso meliponário, nós temos sim alguns experimentos de abelhas guaraipo em prateleiras. Olha aqui, por exemplo, nós estamos aqui no espaço aqui em casa destinado para as abelhas nativas. Aqui na escola da abelha, nós temos aqui nessa parede, olha, aqui fica a vegetação para o fundo, né? Fica para a face norte, que aqui na região de Curitiba é onde não bate muito sol, e a própria vegetação aqui também impediria o sol se fosse bater diretamente sobre as caixas. Aqui nós temos duas colônias de guaraipo, ó, essa daqui e aquela. Só que veja que elas estão no mesmo alinhamento, na mesma altura, porém estão a um pouco mais de 3 metros uma da outra. Se eu fosse colocar uma terceira caixa aqui no meio, eu colocaria ela aqui, ó, mais baixa. Ou
talvez um pouco mais alta, não no mesmo alinhamento dessas duas, para evitar justamente o conflito quando uma abelha passa aqui voando na frente da outra caixa e aí é atacada pela guardiã da outra colônia. Vou aproveitar e vou abrir essa caixa aqui para mostrar para vocês como que ela está. É uma filha do dia 18 de março de 2023. Então veja que é uma colônia bastante jovem, foi feita no processo de multiplicação 1 para 1. Então é uma colônia bastante jovem ainda. Eu vou mostrar para vocês como que ela está para a gente entender se ela está gostando desse local, se ela se acertou bem aqui ou não. Olha que bonitinha a entrada dela. Olha só, pessoal, como que está essa colônia, uma colônia jovem. Olha, bastante abelhas, fechou aqui o invólucro por causa da época de frio, alimentação. Olha só que bonita que está essa colônia, uma colônia muito jovem, quase que preencheu já a caixa baú. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha contribuído com vocês e possibilite um maior sucesso, maior conhecimento no manejo e criação das guaraipos. Se gostaram, por favor, deixem o seu like, compartilhem nosso vídeo e inscrevam-se no nosso canal.